Fala pessoal, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Me Ajuda Contador. Aqui nós falamos sobre a área contábil, fiscal e as suas atualidades, né? Esse é o episódio número 5. A gente já vem falando uma série aí de informações, SPED, tipos de empresa. E aí hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o EFD Contribuições. Exato. Vai ser apresentado por mim, Guilherme Lopes. Jordi. E a gente vai falar, repetindo, vamos falar sobre o EFD Contribuições. Jordi, que danada é isso? Antes de falar o que é o EFD Contribuições, nós temos que falar sobre duas contribuições. Isso. Primeiro a gente tem que explicar o que é um tributo. Então, tributo é toda... Bicho, eu nem sei o que é, ó. A definição? Deixa eu ver aqui. Ação compulsória. Depois eu vejo as perguntas. Eu abro e vejo as perguntas. Acho que aqui vai ter o que é tributo. Então, primeiro a gente tem que explicar o que é um tributo. Tributos são os pagamentos, de uma maneira bem simples e objetiva. São os pagamentos de impostos, taxas e contribuições. Dentro desses impostos, dessas taxas, dessas contribuições, nós temos as contribuições. E dentro dessas contribuições nós temos o PIS e a COFINS. Então, primeiro, a gente tem que entender que existem essas duas contribuições. E nós temos que entender também que existe uma coisa que se chama obrigação acessória e obrigação principal. Em algum momento aqui, talvez a gente já tenha falado sobre isso nos podcasts antigos. Artigo 113 do Código Nacional Tributário. Então, existe a obrigação tributária que se subdivide em obrigação principal e acessória. A obrigação principal é o DAF, é o boleto. É o pagamento, é quando o cliente de fato tira o dinheiro e vai lá e repassa, paga para o governo federal, estadual ou municipal. A obrigação acessória já é uma comprovação. Como é que eu vou comprovar, como é que eu vou dizer para a Receita, para o Estado ou para o município que aquele valor foi um valor correspondente ao que de fato eu tenho que pagar? Então, quando se fala de PIS e da COFINS, nós temos a obrigação acessória que é a FD Contribuições. O famoso SPED do PIS e da COFINS de uma maneira popular. Então, isso aí surgiu para exatamente isso, comprovar a movimentação do empresário, do empreendedor, nós vamos falar lá na frente quem é obrigado ou não, do empreendedor, de que quanto ele pagou de PIS seja realmente o valor correto. Como é que a Receita vê isso? Mediante uma obrigação acessória. E quando se fala de PIS e COFINS, a obrigação acessória é FD, contribuições. Complementando o que você já falou, a PIS e a COFINS ela tem duas finalidades, O nome dela já fala, Sim. Que é uma sigla, que é o PIS é o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. Tem um PIS o PIS barra PASEP, né? E a COFINS é a Contribuição para Financiamento de Seguridade Social. São duas contribuições a gente aí, tem que gravar, nome, Contribuição Social. A gente tem que gravar um podcast só falando sobre cada imposto, sobre cada tributo, na verdade. Então, o PIS, o objetivo dele é, por exemplo, seguro-desemprego, vem do PIS. O PIS, que o povo já chama popularmente falando, que tira uma vez no ano, vem do PIS. Então, isso é do setor privado. E do setor público é o PASEP. Por isso que o nome é PIS barra PASEP. Bem legal realmente isso. A gente pode gravar outros episódios falando sobre cada tributo, cada objetivo. De uma maneira específica. A PIS e a COFINS, porque ela tem uma importância social muito grande, em questão de assistência social, saúde, previdência, a COFINS vai para a Previdência, vai para a questão da Previdência Social, que aí a gente vê o estado que está a Previdência Social do nosso país. Mas isso aí é assunto para outro momento.
E aí ele tem dois, digamos assim, dois modos. O cumulativo e o não cumulativo. O que seria esse? Né, de maneira bem simples e objetiva, o regime de PIS e da COFINS cumulativo é o regime onde não tem a permissão de crédito, é só débito, tá? Então só se calcula o débito. Quando eu falo do regime não cumulativo, eu estou falando de um regime onde quando eu compro eu gero débito em algumas coisas e quando eu vendo eu gero ao inverso. Quando eu compro eu gero crédito, quando eu vendo eu gero débito. E não só quando eu compro, mas também quando eu construo, mas também quando eu tenho alguns insumos que são inerentes para a produção da minha prestação de serviço ou do meu produto. Despesas operacionais. Dependendo da despesa, né? E quando a gente fala disso de um regime não cumulativo, é complexo. Por que, Jodi, é complexo? Porque existe o entendimento constitucional, existe o entendimento legal. O entendimento constitucional, aí vai abrir briga, né? Porque lá na Constituição, por exemplo, eu digo assim, uma despesa de depreciação, por exemplo, né? Aí eu vou, pelo entendimento constitucional, vou gerar crédito disso aí. Pelo entendimento legal, a despesa com depreciação vai ser só mediante a um veículo ou um bem imóvel que esteja relacionado à produção, entendeu? Então já é completamente diferente. Eu costumo seguir o regime legal. O que está na lei eu me acredito, o que não está, esquece. Não vou brigar em relação a isso, a não ser que seja muito relevante. Em muitos casos não é tão relevante assim. Em alguns casos tem como entrar, digamos, judicialmente. Com certeza. Pra fazer Com certeza. essa inclusão. E aí, só complementando também, o PIS cumulativo, ele tem duas alíquotas, né? 0,65% do PIS e 3% do COFINS. Né? Em casos de empresas financeiras, né? Tem algumas observações aqui, a alíquota do COFINS vai para 4%. E elas apuram na base do lucro presumido, né? Das empresas de lucro presumido. A do não cumulativo é 1,65% do PIS e 7,6% da COFINS, né? E aí já é mais empresas que apuram imposto de renda com base no lucro real. E em relação a essa questão dessa lei, o impacto é muito grande, né? Você sai de 0,65% para 3%, ou para 1,65%. Você sai de 3 para 7,6%. Então o impacto é um impacto gigante. Muitas das vezes que as empresas escolhem o regime cumulativo ou o regime não cumulativo, que é o lucro real, elas são obrigadas a participar desse regime. Então existem algumas exceções. Algumas empresas são obrigadas, né, a participar do regime não cumulativo por ser do lucro real, mas existem as exceções. A lei que fala, Lei 10.833. Então lá tem um parágrafo que as exceções, por exemplo, hospital. A maioria dos hospitais são lucros reais, né, pela demanda, pelo tamanho, porém, eles são regime cumulativo do PIS e da COFINS. Então, não existe uma regra específica, existe regra geral. Regra geral, empresas de lucro presumido, regime cumulativo. Empresas de lucro real, regime não cumulativo. Isso também mostra, Jordi, a importância, né, do planejamento tributário, né, das empresas, de tipo sempre ver qual que fica melhor, né, mais vantajoso para as empresas, ser do lucro presumido ou do lucro real, dependendo da empresa, né, que pode ter essa possibilidade de... Aí é onde que está a grande questão do cara procurar um contador, né, para ele fazer o planejamento tributário, isso aí, e buscar maneiras legais do cliente pagar menos impostos, pagar de maneira correta, mas sempre pagar o mínimo possível. Isso. E aí, a dúvida também, qual é o fato gerador da PIS e COFINS? Faturamento. PIS e COFINS são dois tributos, mais específico, contribuições sociais, que existem contribuições de melhoria também, que são, fato gerador é faturamento e importante, faturamento de receitas operacionais, tá? Então, eu fiz uma pergunta ontem na sala, se a empresa vende um carro, é uma receita operacional? Depende.
Se for uma loja de carro, é uma receita operacional. Se for um frigorífico, é uma receita não operacional. Né? E loja de carro tem uma particularidade de PIS e de COFINS. Né? Aproveitando já que eu toquei no assunto, loja de carro, ele só paga PIS e COFINS em cima da lucratividade de carros usados. Então, eu compro um determinado carro por 50 mil e vendo por 55 mil, né? A base de cálculo vai ser em cima dos 5 mil. Né? E aí, onde é que pode você, que eventualmente está me escutando e vendo, e tem uma loja de carro, é bom você dar uma olhada em como está sendo feito o cálculo do seu PIS e da sua COFINS. Por isso que muitas das vezes, na maioria das vezes, é mais vantagem para o cara ser do lucro presumido do que ser do simples. Ele também vai ter uma redução de base de cálculo de 95% do ICMS. Então, assim, praticamente vai ser mais vantajoso ele ser do lucro presumido do que ser do Simples Nacional. Massa. E aí, já adentrando no RFD Contribuições, né? Ele, como os outros SPEDs, né, faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital e é utilizado por pessoas jurídicas de direito privado nas escriturações das contribuições de PIS e COFINS, que a gente já falou, nos regimes de apuração cumulativo e não cumulativo. Eu estava pesquisando, e aí algumas pessoas... Você anotou a instrução normativa aí do FD Contribuições? Não. É importante a gente passar para a galera a instrução normativa, sabe? Assim, tudo né? que a gente tem que falar com base legal. Uhum. A instrução normativa é 1252, de 2012. Então, essa é a instrução normativa base para o FD Contribuições. Ok. E aí eu vi algumas coisas falando, Jordi, que era da DACOM. Sim. Aí dizendo que veio para substituir a DACOM. O que seria esse... Como o FD Contribuições começou em 2012, né, e 2012 foi exatamente o ano que eu comecei a atuar como contador, né, na verdade não como contador, né, como estagiário, mas eu já fazia isso aí. A DACOM, ela foi extinta em 2013, então assim, eu praticamente não fiz a DACOM, só mexi na DACOM uma vez, que foi uma retificação que a gente teve que fazer para recuperar crédito de uma grande empresa. Então assim, a DACOM era de uma maneira muito simples, era algo muito manipulativo. Então o governo ele perdia, vamos dizer assim, muita arrecadação, porque ele não tinha nível de detalhe que ele conseguia rever aquela informação e poder atuar como agente fiscalizador, que é uma das premissas do governo, né? Ser um agente fiscalizador e aumentar o nível de arrecadação. Então aí surgiu o FD Contribuições em 2012, mas efetivamente começou-se a funcionar realmente em 2014. Então não é algo... É recente, é complexo, a maioria das pessoas não sabem mexer, tem algumas coisas bem esparsas, né? Quando a gente fala de PIS e COFINS, meu amigo, é uma legislação esparsa. É uma legislação que cada um tem um entendimento, cada um tem uma coisa, você tem que estar sempre respaldado em relação a essas duas contribuições sociais. E as informações também do PVA, né, relacionado ao Programa Validador, muitas informações, tanto quanto a gente já falou lá no RFD ICMS-PI, que a gente já falou anteriormente, que são muitas informações que tem que colocar. Essa principalmente de empresa, de faturamento, de centro de custo, não é? Para você ter noção, saiu um estudo científico, não sei se foi científico, enfim, não importa, não lembro, mas o que importa é que é a verdade. Né, que em 2014 fizeram um levantamento que 99,5% dos SPEDs que eram enviados estavam sendo enviados errado. Né, e eu acho fortemente que é 100%, né, porque são muitos detalhes. Eu não vou dizer errado, mas tenho certeza que tem ausência de informação. Mas o ente federal, né, o ente estadual e municipal, como dono da casa dos escravos, que nós praticamente atuamos como contador, como escravos da receita dos entes, trabalhando para eles, fazendo o trabalho deles, eles não podem apertar muito, né, o empresário, porque se ele apertar muito, ele mata. E se ele matar, ele fica sem arrecadação. Né? Então, o FD Contribuições é uma ferramenta que está na mão dele, que ele pode atuar o empresário na hora que ele quiser, praticamente, porque assim, muita gente enviou errado, muita gente enviou atrasado,
Eu fiz uma auditoria no escritório uma vez que eu fiz um levantamento de 274 mil de multa de FD contribuições. Então, só o escritório ele teria que passar um ano praticamente, destinando o seu faturamento para pagar de multa sobre só essa obrigação acessória. Então, o negócio é pesado. A gente já vai falar já de multa também, que eu peguei algumas coisas aqui da base legal. Mas Vem falando sobre as multas, né? Então, como a gente já vem falando, o PVA é uma parte bem complexa, onde coloca todas as informações da empresa, contador, centro de custo. só para clarear um pouquinho a cabeça da galera, né? O que é PVA? Programa Validador e Assinador. Né? Então, assim, o PVA, ele é um programa onde o sistema de automação, ele vai gerar as informações para que vá para dentro desse programa que é da Receita Federal. Nesse programa a gente faz uma validação, assina digitalmente e manda. Né? Então, assim, o que é digitalmente falando? Né? Existe o certificado digital. E, eventualmente, em algum episódio passado, a gente já falou sobre o certificado digital. Existe o certificado A1 e A3. Né? O A1 é um certificado digital que tem durabilidade de 1 ano. É um certificado mais barato, a logística é melhor. Em compensação, o nível de segurança é mais baixo. O A3 ele tem durabilidade de 3 anos. Né? Agora, o nível de segurança é muito maior. Só consigo assinar se tiver com token ou com cartão. Né? E aí, obrigatoriamente precisa deles, né, para ser assinado e ser transmitido. Né? Obrigatoriamente. Ou da empresa ou do contador com procuração. Certo. E aí, o prazo de entrega desse o prazo de entrega, o prazo de entrega é até o 10º dia útil do segundo mês. Subsequente. Né? Então, assim, nós estamos em novembro. Eu tenho dezembro, eu tenho o 10º dia útil de janeiro para enviar. Tá? Então, assim, por que, Jordi? Porque quando eu envio uma obrigação como essa da Receita Federal, a Receita Federal quer saber, você pagou, né? Aí já tem que casar com o DCTF. Então o prazo é bem longo. Agora, eu gosto do prazo normal. Então, novembro, encerrou novembro, nós fez a apuração do PIS da COFINS, já envia logo para ficar tranquilo. Exato. Geralmente, como é uma demanda que eu faço mensalmente também, de algumas empresas bem tranquilas, a gente já segue nessa linha também. A contabilidade envia DARF do PIS e COFINS, paga, e junto com a memória de cálculo já vejo faturamento. Pronto. E eu já faço o FD Contribuições. O FD Contribuições e envio. Já envia direto. Exatamente. E aí, já que estamos falando de prazo, se não enviar, vamos falar tem multa, tem... Bom, aí artigo 10º da Instrução Normativa 1252, né? E fala sobre a questão das multas. As multas são as multas generalistas, são as multas que estão previstas na lei do SPED. Então, sim, tem multa, né? Dependendo do seu faturamento, essa multa vai variar de acordo com o seu faturamento. Né? Então, assim, de regra geral, empresas de lucro presumido é R$500, cumulativo, tá? Lembre-se que é cumulativo, esse é onde aqui pega. Empresas de lucro real é R$1.500. E aí tem a questão do faturamento. Isso aqui são multas mínimas. Mas aí se o cara faturar muito, essa multa pode subir assustadoramente. Com certeza. Tem até aqui uma parte que ele fala dos R$500, dos R$1.500 e R$100 por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas. Isso aí é pessoa física, né? Exato. E aí tudo isso está dentro do artigo 57 da MP de número 2158-35/2001. Essa medida provisória aí já foi convertida em lei, né? Então aí a gente... Já se encaixa na normativa... Se eu não me engano é a lei 9.871. Mas é só você ir lá no artigo 10º da Instrução Normativa 1252, que lá vai estar bem direitinho lá falando qual é a lei
que fala, vai ter multa, a não apresentação vai ter multa de acordo com a lei, número tal. Aqui eu acabei ficando Enfim, envie. Acabei ficando com a dúvida agora que você falou da parte dos R$ 500, que aí que ele até fala aqui que tem um apurado nulo presumido ou pelo Simples Nacional. Porque como é uma regra geral de multa, né? Então aí tá uma regra geral. Então assim, apesar da FD Contribuições não se encaixar para a Simples Nacional, mas isso é uma regra geral. Então, isso aí rege várias multas, né? Não é só FD Contribuição, por isso que tem também o Simples Nacional. O Simples Nacional, né? O Simples Nacional, ele não tem essa obrigação acessória, né? Isso. Para ser enviada. É tudo pela PG... É tudo pela PGDAE, né? O Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. É tudo por ele e o Simples tem a DEFIS, né? Então, é outra obrigação acessória que tem que ser enviada, que é a DEFIS. Então, aí, quando a gente fala de ICMS, vai depender do estado. O nosso estado tem que enviar enfim. Sobre, você estava falando dos 99%, ou melhor, 100% das declarações são enviadas erradas. Como é a parte de retificação? Se eu quiser retificar alguma informação errada para que isso não cobre juros e multa. Isso aí é importante. Inclusive, isso é uma dúvida de muito empresário também, né? Então, assim, quando eu tenho que retificar, vai chamar atenção, vai gerar... Chama atenção. E dependendo do nível de retificação que você vai fazer. Por exemplo, Alan coloca lá um faturamento de R$10.000. De repente, ele retifica para R$100.000. Então, isso vai chamar atenção. Ou vice-versa. Pior ainda. Alan coloca um faturamento de 100 mil e ele vai lá e retifica para 10 mil. Isso chama atenção assustadoramente. Na verdade, automaticamente você cai em malha. Mas quando isso acontece, se você for do lucro presumido real. Se for do Simples, não. Do Simples é mais tranquilo. Mas se for lucro presumido real, automaticamente você cai em malha. Pode falar. Mas a retificação, qualquer retificação ou quando ela é absurda? Não, existe uma regra, boa pergunta. Existe uma regra para DCTF. Né? Então, quando é lucro presumido real, você é obrigado a enviar a DCTF. Então, a DCTF, você declara um valor lá. E se você declarar 5 vezes menor esse valor, no seu número exato, é 5, eles têm a regra deles lá. Mas se for um negócio absurdo assim, ele já cai em malha, sabe? Aí já dá a sinalizada lá. Aí você não consegue mais retificar. E aí é pro resto da vida. E aí você tem que ir na Receita Federal. Aí você tem que ir na Receita Federal e explicar. Eu baixei esse valor, foi erro de digitação, foi isso, foi daquilo. Né? No caso, fica sob a responsabilidade do contador fazer essa defesa, né? Isso, o contador vai lá e vai explicar tudo isso bem direitinho. Né? Muitas vezes, hoje é mais difícil acontecer isso, porque hoje não é tudo eletrônico, você emite nota de tudo e tal. Já sai tudo É muito mais difícil acontecer esses erros de digitação. A DCTF, que é uma declaração que a gente manda manual ainda, então pode ser que aconteça, sabe? Mas é mais difícil. Já geralmente o que tem sistema, né, já puxa bonitinho no TXT e ele já deixa lá todas as informações. Deixa tudo lá, já. E não só para valores, também pode identificar outros campos, né, de cadastro, do que já veio pode Aí isso aqui eu tô falando dos tributos, né, o que chama mais atenção. Aí vai para os campos de cadastro, aí você pode retificar à vontade. E sempre que você retificar para aumentar os impostos, nesse caso mais específico, aumentar as contribuições, a Receita Federal vai sempre gostar. Sempre. Exatamente. E aí, para complementar, o prazo de retificação da escrituração é até o último dia útil do ano calendário. Então, tem um ano aí à frente para poder retificar. Seria isso mesmo? Não, é 5 anos. Mudou, isso mudou recentemente, o prazo é 5 anos. Você tem até 5 anos para retificar. Eu estava dando uma lida na instrução normativa, eu não sei o número agora, mas é 5 anos. Certeza isso aí que você pode retificar tranquilamente. Lembrando tudo isso que eu falei, né? Todas essas coisas que você pode chamar a atenção. Também eu acho que o prazo comum da Receita Federal para qualquer investigação, né? Então, assim, quando você vai fazer imposto de renda, ele dá um prazo de 5 anos. Agora, uma coisa aí, você está encerrando já? Não, a gente ainda tem aqui. Uma coisa muito importante que você não falou é a questão das empresas imunizentas.
Né? Empresas imunizentas, como o nome já fala, é imunizenta. Né? Então ela não paga PIS e COFINS e também não tem que declarar o FD contribuições. Só que, então, se ela tiver, vamos dizer assim, se ela fosse pagar o PIS e a COFINS e desse 10 mil reais, mais de 10 mil reais, ela tem que enviar o FD contribuições. Tá? Então isso é um ponto. Não tem EJ, vem para Itajordi, eu tenho que enviar o FD contribuições. EJ é uma empresa imunizenta, né? Então não precisa enviar. Agora, se faturamento, no caso que vamos trabalhar com números, né? Se eu pegar aqui 10 mil e dividir por 0,365, não é isso? 0,65, não? Então, 10 mil dividido por 0,0365 tem que faturar 237 mil reais. Tá? No mês. Né? Então, a partir do momento que uma empresa júnior faturar isso aqui no mês, ela pelo resto do ano tem que enviar o FD contribuições. Pelo menos se faturar isso no mês. Estou falando de empresa júnior, mas pode ser uma associação, pode ser qualquer coisa do tipo cooperativa. Se for caracterizado imunizenta, né? Tem que ver as características da PJ. E sobre a FD contribuições, tenho aqui uma dúvida. Ela deve ser entregue por estabelecimento ou pela matriz? Não, se você tem várias. É centralizada. Sempre sempre. Todos Porque os a gente está falando de impostos federais. federais. A gente está falando de impostos federais. É centralizado. Né? Então, é tanto que com o certificado da matriz eu consigo emitir nota das filiais. Né? Exato. Né? Então, ele fala aqui que será gerado de forma centralizada pelo estabelecimento da matriz da pessoa jurídica, né? Está disposto no artigo 15 da Lei 9.779 de janeiro de 1999. E aí, está disponibilizado para validação, assinatura digital, transmissão e a visualização. Aí que no final a gente recebe o recibo de transmissão. Só algumas informações aqui. Estatísticas, né? Estatísticas, números. Não é o SPED mais enviado, né? Não é. Não é, mas tem um número relevante. Em 2017 foi 12.388 e algumas coisas aí. E 2018, 12.523.352. Então, aos poucos, né? Vai crescendo. Muita gente ainda não está enviando também. Tem essa questão. Ou está enviando sem movimento, só para cumprir tabela. Né? Porque se você não tiver um sistema na ponta de fato, e se você não tiver um contador de fato com as habilidades técnicas para resolver, né, gerir essas informações, aí vai dar problema, com certeza. Acho que foi aqui quase todas as informações. Tem alguma coisa para complementar para a gente finalizar? Acho que só uma coisa que a gente tem que ver, assim, se não tiver movimento, não envia. Né? Os outros SPEDs, a gente tem que enviar sem movimento. E a FD Contribuições só envia com movimento. Né? Agora aí, para a gente aprofundar mais, para a galera que... Até porque o PIS/COFINS você só tem se tiver faturamento, né? Se não tiver faturamento... Exato. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que falar em outros podcasts, a gente fala sobre CST de PIS, CST de COFINS, né? Sobre como é que é as tributações, porque a gente consegue passar informações mais profundas sobre o FD Contribuições. Sim. Né? Falar sobre o blocos, como é que funciona, enfim. Dá pra gente aprofundar bastante, dá pra gravar brincando aí 5 podcasts aí sobre esse assunto. Massa. Então, acho que é isso. Complementar mais alguma coisa? Alan, convidado aí. Não. Especial. Quiser participar, o seu conhecimento aí, as dúvidas. Chega a dar uma viajada. Então, gente, aqui a gente encerra mais um podcast do Me Ajuda Contador. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, tem alguma sugestão de tema, seja empresário, empreendedor, né, seja você estudante de contabilidade ou contador, manda aqui pra gente pesquisar e busca e trazer aqui novos conteúdos para vocês. Exatamente. E aí o próximo episódio a gente já vai falar sobre E-Social. E aí vai ser até um desafio também, porque
Eu conheço muito na teoria e não conheço muito na prática. Acho que vai ser um desafio para dar uma estudada bacana. Vamos lá. E tirar algumas dúvidas, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o final e até o próximo episódio.